Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Queridos, deixa eu te fazer uma pergunta, vem aqui mais perto. Você reparou que ontem eu não publiquei nenhum vídeo? Agora pode voltar. Ontem eu não publiquei nenhum vídeo porque ontem foi dia de culto. Ontem foi domingo e ontem eu fui pro culto na minha igreja. Então meu devocional eu fiz em cima das palavras que foram lidas ali durante a mensagem de Santa Ceia, durante a mensagem que foi informada no início do culto, a mensagem que foi lida no início do culto, durante as mensagens que foram ditas nos louvores, entre os louvores, durante a mensagem da pregação do meu pastor. Então o meu devocional de ontem não foi em Salmos, apesar de ter lido aqui o trecho de Salmos. Ontem o meu devocional foi sobre o que foi falado ali no culto. A minha igreja ela transmite o culto ao vivo e eu tenho já o hábito de toda vez que o culto é transmitido, à noite eu vou lá e assisto novamente o culto. Eu sempre gosto de anotar algumas coisas dos louvores, das mensagens, assim como eu faço aqui no meu devocional, vou grifando palavras, eu pego o que foi dito ali de todo o contexto do culto e faço sempre um compilado e aquilo vira o meu devocional. Então por isso que eu não publiquei um vídeo ontem já intencionalmente para te falar sobre isso. Tem dia que você não vai conseguir fazer o seu devocional habitual, fazer a sua leitura habitual, mas você pode usar tudo o que aconteceu no seu dia e faça um resumo para você ver. Deus falou com você, eu tenho certeza que Deus falou com você em pequenas coisas ali através de uma conversa de alguém, de um cumprimento, no encontro, através de algumas circunstâncias. Deus vai falando com a gente, usando esses momentos para falar com a gente. Mas hoje nós estamos aqui no nosso 11º dia de leitura aqui no Salmo 119. Hoje a letra do alfabeto hebraico que representa a letra que nós vamos ler aqui é a letra Kaf. E nós vamos começar lendo a partir do verso 81 do Salmo 119, que diz assim: Estou exausto de tanto esperar por teu livramento, mas depositei a minha esperança na sua palavra. Olha que palavra forte essa aqui, que oração forte essa aqui, porque ele confessa, olha só, eu estou exausto de tanto esperar pelo teu livramento. Isso não é uma reclamação, isso é um desabafo. Senhor, eu estou exausto de tanto esperar, porque eu já falei isso em alguns vídeos anteriores, mas muitas pessoas falam assim, nossa, mas a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não, a justiça de Deus, ela vem no momento correto. É nós que não sabemos discernir os tempos. Somos nós que não sabemos, que não prestamos atenção nas coisas que acontecem. Nós não sabemos discernir os tempos corretos. E aí nós achamos que as coisas de Deus, que o tempo de Deus está demorando, porque o nosso tempo ele é diferente do tempo de Deus. O tempo de Deus não corresponde ao nosso tempo. Então ele está falando aqui, ó, eu estou exausto de tanto esperar pelo seu livramento. Exausto, cansado. E queridos, existe um lugar de descanso no Senhor. E nós precisamos achar esse lugar. Quando nós encontrarmos esse lugar, as nossas reclamações vão parar. As nossas angústias, elas vão ser consoladas. Quando nós encontrarmos esse lugar de descanso no Senhor, quando nós chegarmos a esse lugar de descanso, é onde nós vamos encontrar o verdadeiro consolo. E aí, essa exaustão aqui vai passar e nós vamos ser renovados. No verso 82 ele diz assim, os meus olhos se esforçam para ver a sua promessa se cumprir. Quando me consolarás? Ele faz uma pergunta. Olha, Senhor, os meus olhos se esforçam. Ele está falando aqui que ele se esforça para olhar para o Senhor. Ele se esforça para desviar o olhar das coisas deste mundo, das coisas dessa era. Ele se esforça para que os olhos dele não faça com que ele seja enganado, com que ele caia nos desejos desse mundo, dessa carne, desse século. Então, esse esforço aqui é nosso. Nós precisamos nos esforçar para entender e para enxergar e para olhar para as coisas que o Senhor está fazendo, está falando, para as coisas que o Senhor está preparando. Porque muitas vezes o tempo que nós temos agora é de parar, é de descansar, é de encontrar esse consolo para a gente conseguir ser restaurado dessa exaustão que ele falou aqui no primeiro verso.
Então, ele está falando assim, ó, os meus olhos se esforçam para ver a sua promessa se cumprir. Quando me consolarás? Quando o Senhor voltará? Quando o Senhor virá? Quando o Senhor vai fazer? A nossa dúvida tem que ser só essa aqui. A nossa espera tem que ser só essa aqui. Porque muitas vezes nós esperamos que as coisas melhorem aqui, nessa era, mas nós não pensamos na eternidade. E lembra, eu estou sempre falando, sempre enfatizando, o nosso propósito é viver a eternidade com Ele. No verso 83 ele diz assim, mesmo enrugado como uma vasilha de couro na fumaça, não me esqueci dos teus decretos. Aqui o texto, até esse terceiro verso aqui que nós estamos lendo, parece que é uma pessoa experiente, um velho. Parece um velho falando. Eu acho que é um velho. Esses versos aqui não sabe quem escreveu, não se sabe quem escreveu. Mas aqui parece um velho falando. Parece que é uma pessoa bem experiente falando. Ele está falando da pele enrugada. Quando ele fala assim, ó, mesmo enrugado como uma vasilha de couro na fumaça, ele está falando da pele enrugada. Então já tem anos que passou, mas esse homem ou essa mulher, mesmo com anos se passando ali, esperando pela promessa, esperando, cansado, exausto, ele não se desvia dos caminhos do Senhor. Ele não tira os olhos da esperança na palavra do Senhor. Mesmo com o tempo passando, mesmo com os anos passando, mesmo passando tantos problemas, mesmo exausto, ele não desvia os olhos, ele não se esquece dos decretos, da lei, da palavra do Senhor. No verso 84, ele fala assim, até quando terei de esperar? Quando castigará os que me perseguem? Aqui ele está esperando um ato de justiça, né? Então quando ele fala assim, quando castigará aqueles que me perseguem? A gente pode usar isso contra outras pessoas. Pessoas que são falsas com a gente, pessoas que perseguem a gente, que falam mal da gente, pessoas que vêm contra a gente. Mas a gente pode usar isso aqui também contra aqueles maus desejos nossos. Então quando o Senhor castigará os meus maus desejos? Para que eles não façam mais parte de mim. Quando que o Senhor castigará os meus maus pensamentos para que eles não me dominem mais? Quando que o Senhor castigará os meus olhos maus, a minha boca mal? Quando o Senhor castigará os meus pensamentos maus para que eles não tomem mais conta de mim? Eu não quero que isso tome mais conta de mim, eu estou te entregando nas tuas mãos. Ele diz aqui, ó, até quando eu terei que esperar? Quando castigará aqueles que me perseguem? Jesus, ele nos ensina a orar contra aqueles que nos perseguem. Aqui ainda está no Antigo Testamento, né? Mas Jesus, ele nos ensina, nós precisamos fazer esse devocional dentro da ótica de Jesus agora. E aí Jesus, ele nos ensina a orar por aquele que nos persegue. E eu já falei aqui em outros vídeos, né? Em vídeos anteriores. Quando nós começamos a orar por aqueles que nos caluniam, por aqueles que são falsos, que nos perseguem, nós vamos orar por eles e daqui a pouco nós estamos amando eles de novo. Daqui a pouco nós estamos perdoando eles de coração puro, limpo, perdoando de verdade. Não aquele perdão de palavra, eu te perdoo, mas eu não quero mais conviver com você. Não! Nós vamos perdoá-los de coração puro, limpo e poder abraçá-los de verdade. No verso 85 ele diz, os arrogantes que não seguem a sua lei abriram covas profundas para me pegar. Ele continua falando aqui de pessoas, de inimigos. Aqui é um contexto de Israel contra outras nações contra Israel, contra os judeus. Então ele está sempre falando sobre isso. O salmista, ele vai sempre usar essas expressões, né? O rei Davi faz isso, os salmistas todos eles fazem isso. Mas aqui ele está falando sobre isso. Eles cavaram covas contra mim, o mundo está preparado contra mim, a maldade está preparada contra mim, tudo está preparado contra mim. Mas eu não vou me desviar da sua lei. No verso 86 ele diz, todos os seus mandamentos são confiáveis, protege-me dos que me perseguem sem motivo. Olha só, sem motivo. Muitas vezes o nosso posicionamento, a nossa postura como cristão vai causar danos a outras pessoas.
vai causar prejuízo a outras pessoas. Eu me lembro aqui, lá em Atos 16, quando o apóstolo Paulo, a palavra fala que o apóstolo Paulo vai ali com seus amigos, com seus discípulos, todo dia no templo, para debater ali com os líderes do templo. E uma mulher ia atrás dele todos os dias, falando: Paulo e Silas, verdadeiros homens de Deus. Paulo e Silas, homens de Deus. Paulo e Silas, verdadeiros homens de Deus. E um dia Paulo vira para aquela mulher, ele aponta o dedo para a mulher e fala: sai dela, Satanás. Aquela mulher estava possuída por demônios, por espíritos imundos. Só que ela era uma mulher adivinha. Aqueles espíritos faziam as adivinhações através dela. E essa mulher trazia lucro para alguns homens poderosos da cidade. E o que aconteceu? A partir do momento que o espírito deixa a vida daquela mulher, que aquela mulher é liberta dos espíritos imundos, aqueles homens que eram os donos dela, que ganhavam dinheiro com ela, que lucravam com ela, com as adivinhações dela, aqueles homens perdem o seu lucro, denunciam Paulo e Silas, e Paulo e Silas vai preso. Então, a nossa postura como cristão, a nossa ação como cristão verdadeiro, genuíno, cristão fiel, vai causar dano no mundo, vai causar prejuízo no mundo. Então, o apóstolo Paulo fala assim na Efésios: aquele que rouba, não roube mais. Então, ele vai deixar de causar prejuízo e vai causar dano naqueles que recebem com esse prejuízo, né? No verso 78 diz assim: por teu amor, preserva a minha vida, então continuarei a obedecer os teus preceitos. Assistiu esse vídeo até aqui? Comenta aqui: por teu amor, Senhor, por teu amor. Aqui ele está falando: não, por teu amor, preserva a minha vida, então continuarei a obedecer os teus preceitos. O Senhor, pelo amor do Senhor, a palavra fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele quem nos encontrou. Foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem quis nos transformar, foi Ele quem quis nos restaurar, foi Ele quem quis nos salvar. Então nós devemos todo esse amor a Ele. Ele não cobra, mas nós devemos. E como amar o Senhor? Prestando atenção na palavra dEle, prestando atenção naquilo que Ele está falando, prestando atenção na palavra que Ele nos deixou, nessa carta de amor que Ele escreveu, com histórias, com sangue, com vida. Então, qual a nossa postura de amor ao Senhor? Confiando, acreditando e vivendo aquilo que Ele deixou registrado aqui na palavra para nós. Ele fala: eu continuarei a obedecer os teus preceitos, a tua lei, a tua palavra. Glória a Deus. Querido, você gostou desse devocional? Se você gostou, curte o vídeo aí, tá? Curte o vídeo, comenta aí: por teu amor. E compartilha esse vídeo. Pega o link do vídeo aí e coloca ele lá no seu status do WhatsApp, no Instagram, manda nos grupos de família aí. E eu te convido para juntos nós fazermos a palavra do Senhor conhecida pelo maior número de pessoas. Amém? Deus te abençoe.